O problema que nós vamos resolver hoje é um problema na área de relatividade que envolve o cálculo da energia relativística de um elétron que se move a velocidades próximas da velocidade da luz. Então a questão é a seguinte: sabendo que a massa do elétron é 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 kg, a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e ele dá aqui a conversão, né, entre duas unidades de energia. 1 eletrovolt é igual a 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 joules. A energia total de um elétron movendo-se com a velocidade de raiz de 3 dividido por 2 vezes c é d. Então a gente tem aqui, né, uma velocidade que é uma velocidade muito próxima da velocidade da luz. Então, para resolver esse problema, para calcular a energia relativística desse elétron, a gente vai ter que utilizar as equações de relatividade, tá? Energia total, nesse caso aqui, seria a soma da energia cinética que o elétron tem mais sua energia de repouso, que está relacionada à sua massa de repouso. Sendo que, como esse elétron ele se move a velocidades muito próximas da velocidade da luz, então a gente tem que utilizar as equações relativísticas, porque as equações clássicas não mais respondem de maneira adequada, né? Não mais calculam de maneira adequada os parâmetros desse problema. Tá? A gente tem que utilizar a energia total relativística e a gente vai ter que calcular o fator de Lorentz, o fator gama, para resolver esse problema. Tá? As opções da questão, né? No item A, ele diz que a energia total do elétron vai ser 0,510 MeV, né? MeV, megaelectrovolts. Esse mega corresponde a 10 elevado à sexta, né? Então, 0,723 MeV, 1,024 MeV ou 1,105 MeV, tá certo? Então, como é que eu vou resolver esse problema? A princípio, eu vou escrever a equação para a energia total relativística, tá certo? E vou aplicar essa equação aos dados da questão, né, que se aplicam a esse elétron, ok? E aí, como eu vou colocar tudo no sistema internacional, velocidade, né, vou trabalhar em metros por segundo, massa do elétron, vou trabalhar em quilogramas, então, quando eu obtiver a resposta para a energia total, eu vou obter em joules. E aí eu vou utilizar essa relação que a questão me deu, já que as opções, né, que são dadas são opções em electronvolt ou, né, em megaelectrovolt, que nada mais é do que electrovolt vezes 1 milhão, né, vezes 10 elevado à sexta. Então vou utilizar essa relação aqui para obter a resposta em MeV, tá certo? Só rapidamente, como a questão nos deu essa razão, né, da velocidade do elétron, raiz de 3 sobre 2 vezes c. Então, pegando rapidamente aqui a calculadora, só para a gente ter uma noção de quanto é essa velocidade em termos da velocidade da luz em decimal, tá certo? Raiz de 3 dividido por 2 é 0,866, ok? Vezes c, ou seja, esse elétron ele vai estar se movendo a 86,6% da velocidade da luz. Então, essa é uma velocidade, né? Quando a gente tem um parâmetro que a gente usa aqui por volta de 10% da velocidade da luz, já é um ponto em que não é mais adequado utilizar equações clássicas e aí a gente tem que passar para as equações relativísticas. Então, vamos lá resolver essa questão. Energia relativística total, tá certo, do elétron vai ser calculado por essa expressão aqui. Energia total é o fator de Lorentz, o fator gama, vezes a massa de repouso do elétron, vezes a velocidade da luz ao quadrado, certo? E esse fator de Lorentz é calculado por essa expressão aqui. Esse fator de Lorentz, ele mede qual é a distorção que a gente vai ter, né? Um fator de correção, a gente pode pensar que está relacionado com a distorção relativística dado a tamanha velocidade, né, que o corpo que a gente está analisando tem. No caso aí, o corpo, né, seria o elétron em movimento. Então, por essa expressão, a gente vê que o fator de Lorentz é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos a velocidade que o elétron tem, tá?
ao quadrado dividido por velocidade da luz ao quadrado. O que a gente consegue ver por essa expressão? Se a gente tiver em velocidades muito baixas, imagina a princípio que a gente pode substituir uma velocidade zero, tá? Só para simplificar os nossos cálculos, que o elétron está parado, né? Tem velocidade zero. Então você vai ter zero ao quadrado dividido por velocidade da luz. Esse resultado aqui vai dar zero. 1 menos 0 é 1, raiz quadrada de 1 é 1, 1 dividido por 1 é 1. Então, quando a gente não tem distorções, tá, relativísticas, a gente vai obter um fator de Lorentz que é igual a 1. Então, nesse caso, a gente tem fator de Lorentz igual a 1, quer dizer que as minhas equações relativísticas, elas retornam para as equações clássicas. Então, quando eu multiplicar um fator de Lorentz nas minhas equações, eu vou estar multiplicando 1, ou seja, eu não vou estar alterando nada. Agora, imagina que agora eu vou para o outro extremo, certo? Imagina que agora eu vou, no lugar de substituir a velocidade v igual a zero, eu vou substituir a velocidade v igual a c, certo? V igual a velocidade da luz. Então, aqui vai ficar c ao quadrado dividido por c ao quadrado, que vai dar 1. 1 menos 1 vai dar 0. Tá certo? E aí eu vou tirar a raiz quadrada, que vai continuar dando zero, e eu vou ter um zero no meu denominador, que vai fazer com que o fator de Lorentz tenda ao infinito. E aí eu tenho uma distorção relativística muito alta, né? Algo que tende ao infinito, né? Vou ter um fator que tende ao infinito nas minhas equações. Esse aí seria o outro extremo. A gente sabe que, por exemplo, para um elétron, né, é impossível ele chegar a uma velocidade que seja igual a C. Ele pode chegar a valores muito próximos de C, mas não exatamente a C, tá certo? Então não teria esse problema aqui de levar esse fator gama ao infinito. A questão é que esse fator gama, quando eu estou com velocidades que são muito baixas, tá certo? Não necessariamente zero, né, que seria parado, mas velocidades muito baixas, quando eu divido pela velocidade da luz, basicamente essa divisão aqui, né, essa fração, vai dar um número muito pequeno, que quando eu faço 1 vezes esse número muito pequeno é aproximadamente 1, ou seja, eu vou ter um fator de Lorentz que é aproximadamente 1 quando eu tenho um campo de velocidades, né, que são velocidades relativamente baixas. E aí quando eu começo a atingir aquela ordem de grandeza, né, que eu falei, que são velocidades da ordem aí de 10% da velocidade da luz, eu começo a ter um fator de Lorentz que não pode ser mais ignorado e eu tenho que passar para as equações relativísticas, como essa equação aqui da energia total. Tá certo? Tem que ser o fator de Lorentz gama vezes massa de repouso vezes velocidade da luz ao quadrado. Antes de resolver o problema, na verdade, a gente tem que calcular o fator de Lorentz. Então, para não juntar, né, essa equação com essa expressão aqui, que é um pouco grande, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular o fator de Lorentz, aí sim, depois eu calculo a energia relativística total do elétron dado na questão. Tá? Então, velocidade tá aí, que eu já falei, né, para vocês, que é aproximadamente 86,6% da velocidade da luz. E vou substituir essa velocidade aqui na expressão do fator de Lorentz, tá? No lugar de V, eu vou colocar o quê? Vou colocar raiz de 3 dividido por 2 vezes C, sendo que se lembra que esse V aqui está elevado ao quadrado, então eu vou ter que elevar tudo isso aqui ao quadrado. Quando eu levar tudo ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, tá aqui, tá certo? 2 ao quadrado é 4, então vai aparecer um dividido por 4 aqui embaixo. E o c ao quadrado vai aparecer aqui c ao quadrado, que convenientemente, né, eu consigo cancelar com esse c ao quadrado que já tem no denominador aqui da minha expressão do fator de Lorentz, tá? Então, c ao quadrado cancela com c ao quadrado, vou ficar com 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos 3 quartos, que essa subtração dá 1 quarto, e quando eu tiro a raiz quadrada, dá 1 meio. Então, eu vou ficar com 1 dividido por 1 meio, que é 2. O meu fator gama, o meu fator de Lorentz é exatamente 2, ok? Para essa velocidade aqui do elétron. E agora eu vou jogar aqui nessa expressão da energia relativística total para encontrar a minha energia em joules, tá? Então, gama igual a 2. Energia relativística total, gama vezes massa de repouso do elétron vezes c ao quadrado. Então, coloquei aqui 2, massa de repouso do elétron, 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 kg, sistema internacional, certo? Vezes velocidade da luz ao quadrado,
Coloquei em metros por segundo, também sistema internacional. Se você elevar a velocidade da luz ao quadrado e depois fizer todas essas multiplicações, você vai obter o valor de 1,6398 vezes 10 elevado a menos 13 joules, certo? Então, obtenho a unidade de energia no sistema internacional porque eu utilizei todas as grandezas em unidades do sistema internacional. E agora, como a questão ela não diz, não me dá alternativas em joule, me dá alternativas em mega electrovolt, então eu vou ter que converter, né, a unidade, tá certo? O que é que eu vou fazer? A minha resposta é essa daqui, é essa energia, e eu vou multiplicar de maneira que eu vou conseguir fazer a conversão de unidades, mas sem alterar meu resultado, né? Porque quando eu pego 1 electrovolt e divido por esse fator aqui, né, eu estou dividindo dois valores iguais, já que a questão disse que 1 electrovolt é exatamente igual a esse valor aqui em joule. Tá certo? Então, pega esse valor, faça essa multiplicação. Por quê? Porque joule aqui eu consigo cancelar com joule aqui embaixo no denominador. Vai sobrar só a unidade em electrovolt. E agora eu preciso só pegar esse valor aqui, multiplicar por 1, vai continuar o mesmo valor, e dividir por esse valor aqui que está embaixo. Tá certo? Mas quando eu multiplico por essa razão, eu fiz a conversão de unidade, já que eu consigo cancelar, né? Joule com joule, sobra só electrovolt. Tá? Então, vai sobrar para vocês dividirem esse valor aqui, tá certo? Por esse valor que é dado na questão. E aí você vai obter o resultado de 1,024 vezes 10 elevado a 6 electrovolts. E aí você sabendo que mega representa exatamente a potência de 10, né, elevado ao expoente 6, então, você rapidamente sabe que isso daqui representa 1,024 mega electrovolt, ok? A resposta dessa questão é letra C. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu tento esclarecer. No mais, se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, não se esquece de tocar no sininho para receber notificações de vídeos novos. E até a próxima.